Quero saudar os amados na paz gloriosa de Cristo Jesus. É para nós, assim, um motivo de muita alegria, de bênção de Deus, de nós já sermos agraciados no começo deste ano, podermos estar novamente juntos para prestarmos um culto de louvor, de gratidão, de adoração a Deus. Deus tem sido misericordioso, Deus tem derramado a sua graça, a sua misericórdia sobre as nossas vidas. Estou vendo Isaías ali, né, que nós estivemos tão preocupados com ele, mas agora ele está aí, já começando o ano na presença do Senhor. Deus o visitou lá no lar, ali no leito de enfermidade, e agora ele está aqui conosco. Isso alegra o nosso coração. Você também foi agraciado e abençoado pelo Senhor, por isso você está aqui nessa noite. Por isso Deus trouxe você aqui, para que você ouça uma palavra, para que você seja fortalecido, para que você, quando sair daqui, praticamente saia alegre e contente, para que muitos que ainda não têm o Deus que você tem, o Deus que nós adoramos, o Deus que nós servimos, Ele possa ver nas nossas vidas ali praticamente uma alegria muito grande, e essa alegria é de nós termos Deus juntamente conosco no nosso dia a dia, na nossa vida, no nosso trabalho, na nossa família. Isto alegra muito o nosso coração. Que Deus abençoe a todos vocês, que vocês saiam daqui nesta noite, uma palavra no coração, alegre, sorrindo, para que todos vejam a diferença de quem serve o Senhor e para aqueles que ainda também não servem o Senhor, mas estão procurando alegria em outro lugar. Mas a alegria do Senhor é a nossa força, por isso nós estamos aqui, para sermos então fortalecidos no Senhor. Te adoramos.
Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde fui pra te adorar, ó Rei, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o Deus é Espírito, e importa que nós, os seus adoradores, o adoremos em Espírito e em verdade. Vamos nos colocar em pé agora, meus queridos, e vamos exaltar este Deus. Deus exaltado aqui, Deus exaltado por todas as nações, Deus exaltado na terra e no céu hoje e por toda a eternidade. Os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas dos céus, louvado és dentro dos corações, em meio ao clamor, nasce esta canção. E os povos cantam por toda a eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação. Grande Deus, seja louvado. Desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas dos céus, louvado és dentro dos corações, em meio ao clamor, nasce esta canção, e os povos cantam por toda a eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação. Grande Deus, seja louvado por toda a eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação. Grande Deus, seja louvado.
louvado és. Amém. Assim eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim. Hoje eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, oh, eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus
que não venha do alto, vindo do Pai das luzes. Por isso, é a Jesus que nós temos que recorrer sempre, é a Ele que temos que clamar, e certamente Ele estenderá o seu braço e irá nos ajudar, qual seja ela a situação, qual seja ela a circunstância, que realmente nós possamos nos refugiar no Senhor Jesus Cristo. Quero convidar os presbíteros a estarem aqui à frente. O autor de Hebreus nos diz: tendo, irmãos, intrepidez, ousadia, para entrar no Santo dos Santos, aquele lugar aonde só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para oficiar a expiação. Aquele lugar reservado exclusivamente ao sumo sacerdote. Agora todos nós somos convidados a entrar, porque no dia que Jesus morre, a palavra de Deus nos diz que o véu do santuário rasgou-se de alto a baixo. Enquanto Jesus morria do lado de fora da cidade, no Monte Calvário, lá dentro da cidade, no templo, para susto e espanto dos sacerdotes, o véu se rasga. E Deus está dizendo, com o rasgar do véu: pode entrar, pode me acessar, pode falar comigo, pode me adorar, pode pedir, pode confessar. Deus está dizendo: eu perdoo vocês, eu recebo vocês. O autor nos diz: pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, sua carne, seu corpo partido por nós. Pelo sangue de Cristo Jesus, ele diz, pelo caminho marcado de sangue, através de seu corpo, você pode entrar. O véu que rasgou-se não é o véu do santuário, era o véu do corpo de Cristo na cruz. Enquanto Cristo é partido, significa que o véu foi partido e não há mais separação. E então ele diz: aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, coração purificado de pecados. Tem pecados, tem erros, tem falhas, você tropeçou, confesse a Deus. Tenho repetido isso diversas vezes. Não deixe de cear por causa de um pecado da sua vida. Deixe o pecado por causa da ceia do Senhor. Abandone o pecado sempre. A ideia de cearmos continuamente é esta: abandone sempre o pecado por causa da ceia. Purificado o coração, a consciência limpa, examine-se a si mesmo. Paulo disse: e coma do pão. Se tem erro, confesse e seja lavado, purificado o corpo. Ele diz, lavado o corpo, reportando-se ao batismo, que é símbolo de que fomos lavados no sangue de Cristo Jesus, de todos os nossos pecados, que não é por causa das nossas obras que nos assentamos à mesa com o Senhor, é por causa da obra de Jesus que nos assentamos à mesa, e temos comunhão com Ele. Congregar, fazer admoestações, desafiar, estimular uns aos outros ao amor e às boas obras, a continuar crentes. Por isso comemos e bebemos juntos, para você dizer para seu irmão: Hugo, continua crente, continua firme, Éder, continua crente, Alberto, Carlos, continua firme, continua fiel, Azor, continua fiel, Luiz, continua crente, Laércio, Persílio, continue fiel, Ari, continue fiel. É isso, estimular uns aos outros, continue pregando, continue servindo, continue fiel a Deus. É isso, comer uns com os outros. Enquanto comemos juntos, nós estamos estimulando. Continue fazendo coisas boas, continue sendo fiel. Então, quero convidá-lo a comer, beber juntos nessa noite, em memória de Cristo Jesus, lembrando que é pelo sangue, pelo véu, e lembrando que estamos lavados, limpos, e que quando fazemos, estamos estimulando uns aos outros a ser crentes, a continuar crente, a abandonar qualquer coisa que nos torne indigno de estar à mesa do Senhor, e assentarmos-nos nela dignos, servindo a Deus intensamente, congregando, sendo fiel,
glorificando Deus com nossas vidas. É o nosso desejo sincero, Pai, de todo o nosso coração, comer, beber, cear, em memória de Cristo, em plena dignidade na presença do Senhor. E Deus, sabemos que a nossa dignidade está na cruz, no Calvário. É na cruz que o Senhor tirou de nós a cruz e a assumiu, e nos deu a coroa, o perdão, a libertação, a salvação, a eternidade, a comunhão contigo, o acesso ao Senhor. Glórias ao teu nome. Queremos comer e beber nesta hora, e que seja vida, que seja avivamento, que seja reafirmação da aliança que temos, da fidelidade de nossa vida ao Senhor, de coração, em nome de Jesus, amém. Quero convidá-lo então, amado, a comer e beber em memória de Cristo Jesus, nessa tarde, noite. O Senhor Jesus, naquele dia, deu o pão e deu o cálice aos discípulos, convidou-os a comer e beber, cear, celebrar com Ele a comunhão, celebrar com Ele a salvação, o perdão dos pecados, a vida eterna. Quero convidá-lo também, de igual forma hoje, a comer e beber em memória de Cristo Jesus, a comer e beber, lembrando o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, lembrando a obra redentora de Jesus. Você que é membro dessa igreja, está em comunhão, fica de pé para comer. Você é membro de outra igreja evangélica, está em comunhão com a tua igreja, também fique de pé, coma e beba conosco. É a mesa do Senhor Jesus Cristo. Quero convidá-lo a cear conosco. Depois que você pegar o pão e o cálice, pode assentar-se, aguardar todos serem servidos. Depois comeremos e beberemos juntos. Receba o pão, receba o cálice. Hoje é domingo de manhã, hoje o sol não quer brilhar, tudo é solidão, e elas vêm dizer de madrugada: ressurgi. Não acredito em ilusões, o sol da justiça se apagou, o mundo inteiro viu escravos em suas mãos, o seu corpo a sofrer, sua morte lá na cruz. Não consigo entender, e agora este túmulo vazio, este anjo a questionar, porque procuram entre os mortos quem vive está. E hoje sou livre, pois Ele vive, Ele vive, Ele reina em mim, morte, pecado foi derrotado, e eu sou livre, eu sou livre, enfim, de mim. Como Jesus ressuscitou da morte eterna para a luz da água renasci, e faz sentido servir alguém melhor que eu. E hoje sou livre, pois Ele vive, Ele vive, Ele reina em mim. Os que descansam no Senhor, quando voltar despertarão, em sua carne enfim verão a Deus.
nascer. É o meu corpo partido por vocês, disse o Senhor Jesus aos discípulos naquela noite. Comam o pão lembrando o que custará abrir o caminho até Deus. Coma em memória de Cristo. Pelo sangue de Jesus, é o meu sangue derramado por vocês. Esse sangue marca o caminho de volta a Deus, marca o acesso ao trono do Pai. Beba em memória de Cristo. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos, ó Senhor, por esta oportunidade preciosa de estar reunido na tua casa, Senhor, em família, Senhor. Te agradecemos por este novo ano e te agradecemos, ó Pai, por este momento da ceia, que podemos lembrar, Senhor, o sacrifício de Cristo e podemos lembrar, Senhor, da tua promessa de estar sempre conosco, Senhor. Te agradecemos porque estás aqui e porque estás na vida de todos os teus filhos, ó Pai. Senhor, abençoa cada vida aqui. Senhor, abençoa cada lar aqui representado, ó Deus, neste ano que se inicia de forma muito especial, Senhor. Derrama a tua bênção, Pai. Restaura as famílias, ó Pai, com dificuldades, as pessoas, ó Deus, que estão longe de Ti, ó Deus, que possam se aproximar de Ti, Senhor. Abençoa, Deus, a nossa igreja. Abençoa, Deus, tantos projetos, planos, ó Deus, e sonhos, ó Deus. Estejas dirigindo, ó Pai. Esteja orientando, dando, ó Deus, o bom êxito, Pai, porque sabemos que o sucesso verdadeiro é quando estamos dentro da Tua vontade, Senhor. Abençoa a nossa igreja, a nossa liderança, cada membro, cada família tão especial aqui, Senhor. Esteja, Deus, derramando a Tua bênção sobre cada um. E aceita, Deus, o nosso culto, que suba até o Teu altar, Senhor, como um aroma suave, como algo agradável a Ti, ó Deus. Além de ser agradável a cada um de nós, mas que seja, acima de tudo, agradável a Ti. Senhor, aceita a nossa oração, perdoa nossas falhas, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Livro do profeta Oséias, capítulo 14. Na verdade, quero ler algumas partes do livro. O livro de Oséias são 14 capítulos. Eu queria ler um pedacinho do capítulo 1, quero ler um pedaço do capítulo 4 e uma parte aqui do capítulo 14, para que possamos fazer uma panorâmica rápida aqui do livro de Oséias e depois fazer algumas aplicações do ensino desse livro do profeta, dessa mensagem do profeta ao povo de Israel e dessa mensagem do Espírito Santo ao povo de Deus em toda a época, em todos os lugares, não só aquele povo naquela determinada, específica conjuntura. O profeta Oséias viveu no ano, profetizou durante 59 anos, ano 745, é possivelmente o ano em que ele escreve, ou em que ele faz registro destas palavras, que mais tarde, possivelmente tenham sido editadas e organizadas, mas o ano que marca o livro do profeta Oséias é o ano 745, mas a história de Oséias, o ministério de Oséias, abrange um período maior, abrange uma era bem maior. Então, eu quero ler com você aqui
esses versículos e depois nós vamos meditar um pouco neles. Eu quero orar pelas crianças, tem um monte de gente fazendo assim, estou esquecendo das crianças, não é? Então, tem gente que já fez assim, tem gente que já fez assim. Então vamos lá, as crianças podem vir aqui à frente. Tem o meu co-pastor aqui, para quem não conhece, o cara vem até de gravata, tá vendo? Ó, ele falou comigo, pastor, eu tenho uma gravata também, e aí veio com ela. Chique demais. Deus abençoe, Samuel. Deus fale aí ao coração das crianças também. Deus ministre na alma de cada uma delas. Encha o coração das crianças da semente do Evangelho. Use a vida aí do Caio e os demais que estarão com elas. Pai, fala o coração dessas crianças. Ministra, enche a alma do Evangelho, da verdade, da palavra. Ilumina o entendimento para que entendam a palavra do Senhor hoje. E que seja um momento marcante, edificante para cada uma delas, em nome de Jesus, amém. Amém. Podem subir, Deus abençoe. Então vamos lá. Palavra do Senhor que foi dirigida, capítulo 1, versículo 1, depois capítulo 4, depois capítulo 14. Palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias. Isso aqui seria o ano 745. E aí ele vai mais. Nos dias de Jotão, nos dias de Acás, nos dias de Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, reino do norte, reino de Israel, reino do sul, reino de Judá. Na verdade, ele menciona aqui 4 reis de Judá e 1 rei de Israel, mas Oséias atuou durante o reinado de 7 reis de Israel. E dos 7 reis de Israel, 4 morreram assassinados pelos seus sucessores. Para você entender como era um período crítico, esse momento que ele está dizendo aqui, né, nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, Judá, reis de Judá, Jeroboão, filho de Joás, reis de Israel, ele diz, quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse, vai, toma uma mulher de prostituições, e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Foi-se, pois, o profeta e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela engravidou e lhe deu um filho. Disse-lhe o Senhor, põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei pelo sangue de Jezreel a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. Jezreel quer dizer semeadura, semente, semeando. A ideia do nome é semear. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Tornou ela a engravidar, a conceber, e deu à luz a uma filha. Disse o Senhor a Oséias, põe-lhe o nome de desfavorecida. Olha o nome da menina, Lo-Ruamá em hebraico, que significa desfavorecida. Que nome triste a menina tinha. Já pensou quando ela era chamada na chamada da escola, da aula? Desfavorecida, presente. Coisa triste. Aí nasceu o bullying, não é? Com certeza ela sofreria bullying na escola. Desfavorecida. O Senhor diz, porque eu não mais tornarei a favorecer a casa de Israel para lhe perdoar. Porém, da casa de Judá me compadecerei, e o salvarei pelo Senhor, seu Deus, pois não salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Depois de haver desmamado a desfavorecida, ficou até aí, né, harmonioso, desmamada a desfavorecida, concebeu e deu à luz a um filho e disse, põe o nome no menino de não meu povo, lo a mim, não a mim, lo não a mim, povo, não meu povo.
Olha o nome do menino. Também ia sofrer bullying na escola, não é? Como é que é o nome do menino? Não é meu. Não é meu povo, não é meu filho. Olha que coisa estranha. Todo mundo ia conhecer o menino como se ele fosse um filho bastardo, porque o pai colocou o nome dele de não é meu filho. Não é meu. O Lo-Ammi é batizado então, porque vós não sois meu povo, e nem eu serei vosso Deus. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que se não pode medir nem contar, e acontecerá que no lugar aonde se lhes dizia, vós não sois meu povo, se lhes dirá, vós sois filhos do Deus vivo. Os filhos de Judá, os filhos de Israel se congregarão e constituirão sobre si um só cabeça e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Chamai a vosso irmão, meu povo, e a vossa irmã, favor. Ele muda o nome de Lo-Ammi para Amim, e muda o nome da menina de Lo-Ruamá para Ruamá, que quer dizer o favor de Deus, o amor de Deus. Agora, passa um pouco a isso, a Bíblia adiante, vá para o capítulo 4. Capítulo 4. Antes de ler, deixa eu só dar uma esclarecida no que é que acontece aqui. Deus fala por meio do profeta Oséias, Deus fala ao profeta Oséias, e dá a ordem mais estranha, dá a ordem mais esquisita que um profeta já recebeu. Deus disse para ele, vai e toma uma mulher, prostitui com ela e engravida a mulher. Pega uma mulher de prostituição, pega uma mulher torta, pega uma mulher errada, pega uma mulher sem pudor sexual, pega uma mulher, pega uma garota de programa e toma essa mulher como esposa. Ele vai, engravida aquela mulher. Já imaginou? É um escândalo nacional. O pastor engravida a mulher, a garota de programa, casa com ela, tem um filho com ela, tem uma segunda filha com ela, tem um terceiro filho com essa mulher. O que se comentava em Israel, o que se comentava em Judá naqueles dias, era que o profeta Oséias ficou louco. Um profeta que tem 60 anos de ministério, um profeta com uma reputação grandiosa, que exerce um ministério na extensão de 4 reis de Judá, 7 reis de Israel, enlouquece e pega uma mulher que não serve para ser esposa do pastor, que não serve para ser a esposa do profeta, porque ela não tem moral, não tem reputação, não tem boa conduta. Todo mundo rechaça e se escandaliza com esse casamento, mas ele segue casado com essa mulher, tem 3 filhos com ela, e alguns anos depois acontece o que todo mundo dizia que ia acontecer. O que é que todo mundo esperava acontecer? Não casa com essa mulher porque ela vai te trair, Oséias. Não casa com essa mulher porque ela vai te trair, Oséias. Oséias, preste atenção no que é que você vai fazer. Mas o Oséias casou com a mulher, teve 3 filhos com ela. Depois de 3 filhos, ela resolve abandonar o marido e volta a ser garota de programa. Ela volta para a prostituição. Ela volta a ficar com vários homens, ela volta a vender seu corpo, a alugar seu corpo para vários homens, faz festas, ainda leva recursos do profeta e gasta na prostituição. E todo mundo queria apedrejar aquela mulher. Todo mundo condenava, criticava, todo mundo dizia, que mulher louca, que mulher insana, casou com um homem honesto, casou com um homem bom, casou com um homem santo, casou com um profeta de Israel, mas ela abandonou o marido, essa mulher merece ser apedrejada. E Oséias então, todas as vezes que alguém chegava a ele, alguém da nação de Israel, um rei, um príncipe, toda vez que um escriba, toda vez que alguém da liderança vinha criticá-lo ou criticar aquela mulher por causa daquele comportamento, Oséias dizia para eles, você é igual a essa mulher. Por que vocês estão criticando a Gomer? Vocês todos são mulheres semelhantes a Gomer. Vocês todos, homens de Israel, são homens semelhantes a Gomer.
A religião de Israel é Gomer, a política de Israel é Gomer, a moral de Israel é Gomer, a ética de Israel é Gomer. O comportamento dessa nação, essa nação é uma Gomer, é igualzinho a minha esposa. Vocês estão criticando vocês mesmos e não a minha esposa. Por que aqui ele fala isso? É o que está no versículo de número 4, capítulo 4, aliás, versículo 1 em diante. Ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda, tem uma briga, tem uma demanda com os habitantes da terra. O Senhor tem uma polêmica com os habitantes da terra. O Senhor tem uma controvérsia, uma disputa, uma discussão com as pessoas que moram na terra. Qual é a contenda, qual é a briga que Deus tem? Porque nela não há verdade, não há amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é perjurar. O que prevalece aqui, perjurar, quer dizer amaldiçoar, fazer um juramento negativo, colocar alguém sob maldição, falar mal das pessoas, da vida. O que prevalece é perjurar, é mentir, é matar, é furtar, é adulterar, há arrombamentos, há homicídios sobre homicídios. Por isso a terra está de luto e todo o que mora nela desfalece, com os animais do campo, as aves dos céus e até os peixes do mar perecem. Todavia ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como sacerdotes aos quais acusa. Por isso tropeçarás de dia, e o profeta contigo tropeçará à noite, e destruirei a tua mãe. Versículo 6, leia comigo. O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Quanto mais estes se multiplicam, tanto mais contra mim pecaram. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Alimentam-se do pecado do meu povo e da maldade deles, têm desejo ardente. Até aqui está bom. Apesar de que quando lemos isso daqui parece mais jornal do que Bíblia, não é? Quando ele diz assim, não há amor, não há verdade, não há conhecimento, o que prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar, adulterar, arrombamento, homicídio sobre homicídio, a terra está de luto. Deus está dizendo, eu tenho uma contenda com as pessoas da face da terra, porque o que prevalece na vida de vocês são estas coisas. Vocês estão dizendo que a esposa do profeta não presta. Vocês estão dizendo que a mulher do profeta não honrou o casamento, não foi fiel ao seu marido. E Deus está dizendo, vocês como humanidade não têm sido fiéis a Deus. O casamento de Oséias ilustra a relação de Israel com Deus. Deus está dizendo, eu sou Oséias, o marido fiel, que pega a mulher pecadora, indigna, casa com ela, dignifica a mulher, mas ela volta para os pecados dela, ela volta para os erros dela. Porque Deus está dizendo para ele, povo judeu, eu tirei vocês do Egito, eu resgatei vocês, vocês eram como uma prostituta, adoravam ídolos falsos, tinham uma cultura promíscua, permissiva, vocês tinham as práticas do Egito, eu tirei vocês de lá, limpei vocês, tratei de vocês no deserto, purifiquei, dei as minhas leis, fiz uma aliança, casei com vocês, a nação se tornou a minha esposa, mas a minha esposa me abandonou e traiu com Baal, voltou para o baalismo, voltou para o paganismo, voltou para a idolatria, voltou para a feitiçaria, voltou para a embriaguez, voltou para a violência, voltou para a injustiça e para a maldade. E Deus está dizendo que a relação dele com a nação
era igualzinho à relação de Oséias com a sua esposa. Esse casamento é um casamento que dramatiza a relação de Deus com o seu povo. A relação de Deus com Israel ilustra a relação de Deus com a humanidade. Deus nos criou, Deus é quem fez a vida humana, Deus é quem cria o planeta, Deus é quem coloca o homem no planeta, Deus cria a humanidade, mas a humanidade se rebela contra Deus, a humanidade abandona os caminhos de Deus. É por isso que Deus está dizendo aqui, que Ele tem uma contenda com os habitantes da terra, Ele tem uma briga com os humanos, Ele tem uma briga com as nossas sociedades, com as nossas nações, Ele tem uma briga com as nossas leis, Ele tem uma guerra com as nossas religiosidades, Ele tem uma contenda com o nosso comportamento, porque nós, como raça humana, disseminamos a mentira, amamos a morte, o furto, o adultério, os arrombamentos, os homicídios. A humanidade mata, rouba, mente. A humanidade, ele diz aqui, o que prevalece é adulterar, é trair, é mentir, é enganar, e as pessoas querem transformar o erro em algo certo, as pessoas querem transformar a verdade em mentira, as pessoas querem transformar o pecado em hábito, comportamento normal. E o mais grave, Deus diz aqui, isso não é um problema só do povo, isso é um problema do sacerdote. Deus diz, o meu povo está sendo destruído porque falta conhecimento, e falta conhecimento porque o sacerdote rejeitou o conhecimento, a liderança, os pastores da nação, os profetas da nação abandonaram o conhecimento, e Deus diz, também eu rejeitarei vocês. Deus está dizendo que não vai ter mais esse povo como povo dele, que eles vão ser igual a menina que nasceu. O nome da menina é? Deus está dizendo, vocês são desfavorecidos por causa do pecado. O nome do menino é? Não é meu. Não é meu, não é meu povo, não é meu filho. Porque vocês caminharam no pecado. Vocês foram pelo caminho errado. Vocês endureceram o coração e abandonaram a minha lei. A nossa relação com Deus, amados, nós precisamos entender. Na Escritura, ela é ilustrada como sendo um casamento que fazemos com Deus. A nossa aliança com Deus é semelhante a uma união conjugal o tempo inteiro, de Gênesis a Apocalipse. A Bíblia compara a relação de cada pessoa com Deus como um casamento, é uma aliança com Deus. Nós temos um pacto com Deus. Deus se relaciona conosco com base em pacto, em uma aliança. Quando ceamos, o Senhor Jesus nos ensinou que o cálice é o cálice da nova aliança. Casamento, do pacto, nós temos uma ligação com Deus, de casamento com Ele. Quando Deus dá os mandamentos ao seu povo, os mandamentos que Deus dá, tem a ver com uma aliança. Deus diz ao povo, olha, eu vou ser Deus de vocês, eu vou ser o seu marido. É como se um homem estivesse dizendo para a mulher, eu serei seu marido. Você não merece casar-se comigo, porque é a Gomer, é a mulher perdida na prostituição, mas ele vai lá no prostíbulo e resgata aquela mulher, e atrás de volta e diz, eu vou casar-me com você, mas tem condições. Primeira condição, eu vou ser o único na sua vida, você não vai para a cama mais com nenhum outro homem, eu serei o teu único homem. Concorda com isso? A mulher diz, concordo. Então Deus diz para ela, e você não fica colocando foto do ex na cabeceira da cama. Já pensou, você casado com uma mulher, aí você entra no quarto, o quarto todo enfeitado, uma foto do ex-namorado dela na cabeceira da cama. Você ia gostar? Uma foto da ex, aí era mais problema ainda, não é? Uma foto da ex.
na cabeceira da cama. Aí a briga era maior ainda, não é? Não, Deus disse, vocês não vão fazer imagens de esculturas, vocês não vão fazer imagens de outros deuses, vocês só vão adorar a mim, somente a mim. E como ninguém sabe a imagem de Deus, Deus disse, não façam nenhum tipo de imagem para me representar, porque qualquer tipo de imagem, escultura e desenho representando Deus, vai representar outro ser, outra pessoa e não Deus. E não dá, né, para você, imagina você, sua mulher pega você com uma foto de outra no plano de fundo do teu computador. Aí você diz, não, é porque eu olho para ela e lembro de você. Não vai colar de jeito nenhum, não é? Então Deus diz, olha, eu tenho um pacto com vocês, mas o que eu quero de vocês é que vocês não sejam escravos do trabalho. Que vocês trabalhem 6 dias e descansem um. Tenham um dia de descanso. O que eu quero de vocês é que vocês não tomem meu nome em vão, que vocês respeitem meu nome, que vocês tenham meu nome em mais alta consideração, porque o nome de Deus é o ser de Deus. Então não brinquem, não contem piadas, não levem na brincadeira meu nome e minha presença, que vocês me respeitem e me honrem. Deus diz, eu não quero que vocês mintam, eu não quero que vocês adulterem, eu não quero que vocês matem, eu não quero que vocês roubem. Se vocês fizerem assim, não cobiçarem as coisas dos outros, se vocês forem santos, vocês serão minha esposa e eu serei marido de vocês. Essa é a aliança que temos com Deus. A base da nossa relação com Deus é de uma aliança, de fazer o que Ele quer como marido, como num casamento. Que é assim, um casamento não é uma relação que é um contrato, uma aliança, um pacto que nós fazemos. E a mulher espera que seu marido a ame, cuide dela e a respeite. O marido espera que sua esposa o ame, o honre, cuide dele, o respeite, o honre como marido. Então, é o pacto, é a aliança. Só que boa parte das pessoas entendem que a relação com Deus é uma relação religiosa meramente. É uma relação de ritual religioso. Eu vou na igreja, eu faço as minhas orações, eu leio a Bíblia de vez em quando, eu até me esforço para ser uma pessoa boa, eu acredito que Deus existe e pronto. Não é uma relação de religiosidade, é um pacto, uma aliança, um casamento que você tem com Deus. E na Bíblia, marido significa senhor, que quer dizer dono. Senhor quer dizer dono. Nós, como igreja do Senhor Jesus, pertencemos a Ele. Nós somos de Deus. E não podemos trair Deus com nada, com ninguém. Há um estilo de vida da sociedade, há uma maneira de ser das pessoas, dos povos nossos vizinhos. O que Deus está dizendo para Israel é: Israel, eu tirei vocês, eu tirei o povo que estava nessa terra e coloquei vocês, porque o povo daí matava, roubava, era adúltero, feiticeiro, idólatra, porque o povo daí praticava todo tipo de promiscuidade, o povo praticava traição, homossexualismo, o povo era feiticeiro, o povo gostava de drogas, vivia embriagado nos seus festivais. Eu tirei esse povo daí porque eles eram injustos, violentos, não respeitavam, não cuidavam de órfão, viúva, não amavam pobres, nada disso, eram egoístas, avarentos. Eu tirei esse povo daí porque eram soberbos e coloquei vocês. Agora vocês se tornaram iguaizinhos ao povo que eu expulsei daí. O que eu vou fazer com vocês? Essa é a demanda de Oséias com o povo, com a nação. Deus está dizendo para eles: o que prevalece entre vocês é mentira, morte, furto, adultério, homicídio, 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 a terra de luto, os animais, as aves e até os peixes lá no fundo do mar, revoltados conosco, por causa do nosso comportamento, Deus retendo a bênção sobre a face da terra, por causa da infidelidade na aliança. Amados, Deus requer de nós fidelidade como povo dele. O que Deus requer de nós como povo dele numa aliança, um povo que tem um pacto com Deus, é que sejamos fiéis a Deus. Você tem uma aliança com Deus? Você fez um pacto com Deus?
Você já entrou nessa aliança com Deus, você entendeu que a conversão é você entrando nesse pacto que Deus tem com você, que Deus estabeleceu uma aliança de amor verdadeiro por nós. Nós não podemos fugir da presença desse Deus, por causa desse amor de Deus para conosco. Então, o que é que nós temos aqui no texto? Vamos lá para frente, capítulo 14. Capítulo 14 de Oséias, nós temos o desfecho, nós temos a conclusão da mensagem. Tudo que está no meio do livro, você vai ver, tem a ver com o castigo, tem a ver com esse drama de Deus ter sido fiel ao povo, mas o povo ter sido infiel a Deus. E Deus então faz o profeta terminar o livro com estas palavras. Versículo 1 do capítulo 14. Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Tendes convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe, perdoa toda iniquidade, aceita o que é bom, e em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. A Síria já não nos salvará, não iremos montados em cavalos, e não mais diremos as obras de nossas mãos, as nossas estátuas, ídolos construídos. Tu és o nosso Deus, por ti o órfão alcançará misericórdia. Curarei a sua infidelidade. Eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio, e lançará suas raízes como cedro do Líbano, estender-se-ão os seus ramos, o seu esplendor será como o da oliveira, e a sua fragrância como a do Líbano. Os que se assentam de novo à sua sombra voltarão, serão vivificados como cereal, e florescerão como a vide, a sua fama será como o vinho do Líbano. Ó Efraim, que tenho eu com os ídolos? Eu te ouvirei e cuidarei de ti, sou como cipreste verde, de mim procede o teu fruto. Versículo 9, vamos juntos? Quem é sábio, que entenda estas coisas, quem é prudente, que as saiba, porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Deus conclui a mensagem de Oséias chamando o povo de volta para ele. Deus conclui o livro chamando a nação para voltar à aliança, para voltar à fidelidade a Deus. Deus escreve ao povo dizendo: sejam fiéis na religiosidade de vocês, cultuem da forma certa, abandonem os ídolos, moldem a vida de vocês, moldem a sexualidade de vocês, moldem as finanças de vocês, os negócios de vocês, moldem os relacionamentos de vocês à minha lei, à minha vontade, à minha palavra. Deus está aqui com um amor extraordinário, chamando o povo de Israel de volta. Nós podemos dividir tudo isso numa primeira parte, que é o confronto de Deus com o seu povo. Deus confronta o povo dizendo: vocês pecaram, vocês desviaram, vocês são como Gomer, vocês me abandonaram, eu tomei vocês, abracei, perdoei os pecados, mas vocês me traíram, eu criei vocês, mas a criação se rebelou, abandonou, prostituiu-se com deuses falsos, caiu em caminhos de promiscuidade, caiu em caminhos de violência. Mas Deus está confrontando e mostrando o erro, não para humilhar, mas Deus está mostrando o erro porque é um marido amoroso que quer sua esposa de volta. A história de Oséias tem o seu momento mais dramático, não quando Oséias
casa-se com uma prostituta. Mas o que podemos chamar de segunda parte, a primeira é a confrontação de Deus com o seu povo, a segunda é a fidelidade de Deus com o seu povo, apesar do pecado e da imperfeição do povo. A fidelidade de Deus com o seu povo. O momento mais dramático da história de Oséias não é quando ele casa com essa mulher. Também não é quando a mulher sai de casa e a notícia corre. Está vendo? Todo mundo esperava. Falamos com esse Oséias. Ele é muito bobo. Ele casou com aquela mulher. A mãe dele falou com ele. O pai falou com ele. O vizinho falou com ele. O povo da igreja todo falou com ele. Não casa com essa mulher. Essa mulher não presta, Oséias. Ele casou com a mulher. A mulher saiu de casa e voltou para a prostituição. Todo mundo ia dizer: Oséias, está vendo? Falei com você. Sabe o que Oséias fez? Depois de algum tempo que a mulher estava perdida na prostituição, ele foi lá, achou a mulher dele de novo. Sabe o que ele fez? Pegou a mulher de volta, levou para casa de novo, limpou aquela mulher e disse: você não vai prostituir, você é minha esposa. Você não vai se vender, você é minha esposa. Você não vai ser humilhada, cuspida, maltratada. Você não vai ser objeto de uso, de abuso dos homens. Você é minha esposa, preciosa, amada. E Oséias coloca o anel de volta no dedo daquela mulher. Ele limpa aquela mulher, a recebe de novo. E alguém observa Oséias andando de braço dado com a mulher, mão dada com aquela mulher pela rua, e o pessoal fala: Oséias, o que é isso? Como você consegue receber uma mulher dessa de volta? Oséias disse: é porque eu amo esta mulher. E Oséias está dizendo: apesar de vocês serem quem vocês são, apesar de vocês terem feito o que vocês fizeram, apesar de vocês estarem tão perdidos como vocês estão, o amor de Deus é resposta para o pecado de vocês. Oséias está dizendo: Deus recebe vocês de volta, Deus ainda te ama, Deus ainda te perdoa, Deus ainda te livra da tua iniquidade. Olha que coisa linda Deus fala com o povo dele. Deus diz: curarei a sua infidelidade. Deus diz: eu vou curar sua infidelidade, eu vou mexer no teu coração, eu vou fazer você conseguir ser um homem crente, eu farei você conseguir ser uma mulher crente. Deus está dizendo ao sacerdote: eu farei você ser um sacerdote de verdade, eu farei você ser alguém que de fato me ama e me cultua verdadeiramente. Eu vou fazer de você um cristão genuíno e verdadeiro. Deus diz: eu de mim mesmo os amarei. De mim mesmo, ou seja, é uma coisa preciosa. O amor de Deus por nós não depende de nada que Deus tenha visto em nós. O que você acha que Oséias poderia ver numa mulher daquela para amá-la? Fala a verdade, se você fosse o marido dessa mulher, a maioria de nós nem teria casado com ela a primeira vez. Mas depois de casar a primeira, ser traído, casar a segunda vez e trazer aquela mulher de volta? Pois a palavra está dizendo que o amor de Deus é incondicional por nós, assim como o amor de Oséias por sua esposa Gomer foi assim. Deus está dizendo isso por quê? Porque todas as vezes que nós olhamos para um homem como Oséias, amando uma mulher como Gomer, nós olhamos para essa mulher e a vontade que a gente tem é de pegar essa mulher, sacudir, dar uns bons tapas nela e dizer: mulher, acorda, mulher, honra esse homem, dedique a sua vida a ele, sirva esse homem, seja fiel a ele. Fala a verdade, dá vontade ou não dá? Pois é, amados, esse é o princípio da Bíblia. Toda vez que nós olhamos para a maneira como Deus nos amou, como Deus nos perdoou e nos salvou, e quando nós vemos alguns crentes vivendo uma vida cristã meia boca, quando nós vemos alguns crentes vivendo uma vida cristã fria, indiferentes, quando olhamos para alguns e vemos alguns vivendo uma vida semi-cristã, dá vontade de sacudir e dizer: Deus te amou como Oséias amou Gomer.
Preste atenção em como Deus te amou. Não há outra resposta a dar a Deus, senão nos lançarmos nos braços dEle e amá-lo com todo o fervor e ardor que possamos amar. Não há outra resposta, amados. Assim como não haveria outra resposta que Gomer poderia dar a Oséias. Não haveria outra resposta que Israel poderia dar a Deus. Não há outra resposta a dar a Deus, a não ser amar Deus intensamente, verdadeiramente. Deus está dizendo, porque a minha ira se apartou deles. Nós temos a terceira parte, as promessas de Deus para o seu povo, a confrontação de Deus com o seu povo, a fidelidade de Deus ao seu povo, as promessas de Deus ao seu povo. Olha o que Deus diz: serei para Israel como orvalho. Ele, Israel, florescerá como lírio, lançará suas raízes como cedro do Líbano, estender-se-ão os seus ramos, o seu esplendor será como o da oliveira, a sua fragrância como a do Líbano. Os que se assentam à sua sombra voltarão, serão vivificados como cereal, florescerão como a vide, a fama será como o vinho do Líbano. Deus está dizendo, vale a pena voltar para Ele. Vale a pena ser fiel a Ele, vale a pena devotar-se a Deus, vale a pena ser fiel. Preste atenção nisso. Vale a pena ou não vale a pena a Gomer ser fiel a Oséias? Fala para mim, vale ou não? Vale muito a pena? Você no lugar da Gomer, ia agarrar esse maridão e segurar de toda a força ou não ia? Pois é o que Deus está dizendo. Vale a pena se apegar a Ele. Ele vai restituir a dignidade. Ele nos recebe na presença dEle. Ele nos faz sacerdotes dEle. Ele nos faz povo dEle. Ele nos faz florescer. Ele nos faz frutificar. Ele nos faz admiráveis. Ele faz a fragrância da verdade dEle, do conhecimento dEle, se espalhar por todo lugar. A fragrância daquele que conhece Cristo, daquele que vive Cristo. A sombra dEle vai abrigar pessoas, serão fonte de vivificação para tantos outros que carecem e necessitam. Nós temos muita gente vivendo o cristianismo meramente como religião. Nós temos ao redor do mundo, dos 2.400.000.000 cristãos ao redor do planeta, muitos cristãos vivendo nominalmente o cristianismo. Nós temos muitos cristãos vivendo outra religião que não é cristianismo, porque adoram outros deuses, porque tentam fazer Deus ser quem Deus não é, e isso é idolatria, porque vivem uma vida moral, porque vivem uma vida financeira, porque vivem uma relação com dinheiro, com sexo, com bebida, com prazer, com lazer, com diversão, com trabalho, que não é uma relação de um cristão verdadeiro e autêntico. E o que Deus está fazendo aqui é dizendo, você é crente, você é cristão, então volta para o Senhor teu Deus, seja crente intenso, verdadeiro, fiel, honesto, seja como uma esposa de um marido, honre seu casamento, e Deus está dizendo, eu vou estender minha mão sobre você e você vai florescer, pode ter certeza, valerá a pena. Tem duas coisas que não prestam nessa vida: não ser um verdadeiro seguidor de Jesus, não ser um cristão verdadeiro, não ser um salvo, não ser um convertido, não ser uma pessoa transformada e regenerada, é a maior tragédia que pode acontecer com alguém, é a maior infelicidade da vida. Segunda coisa ruim que pode acontecer com alguém é ser um falso crente, é ser um falso pastor, é ser uma falsa igreja, é pregar um falso evangelho, é viver um falso evangelho, é viver uma religião inventada pelas pessoas. Uma religião onde Deus permite o que na verdade eu permito, onde Deus faz as coisas do meu jeito, onde Deus segue as minhas ideias, e não eu sigo a lei de Deus. E a melhor coisa que pode acontecer conosco na vida é ser fiéis a Deus,
é estar casado com Ele, ser a esposa de Cristo Jesus, ser a noiva de Cristo Jesus, ser a igreja gloriosa, que é fiel ao Senhor na face da terra, que ainda que sofrendo em dias de perseguição, dias de angústias, dias de dor, mas que ergue a bandeira do Evangelho e permanece fiel a Ele. Muitos crentes estão sendo como maridos infiéis, como esposas infiéis. Mas o chamado de Deus para mim e para você como igreja dele é: volta para o marido, fica com o marido, seja fiel ao marido. O chamado de Deus a nós é este. Esse ano vamos falar, como disse já lá atrás, vamos falar bastante sobre fidelidade, porque o nosso tema desse ano é fidelidade. E vamos falar sobre fidelidade doutrinária, sobre fidelidade financeira, sobre fidelidade de vida, de comportamento, sobre fidelidade no serviço a Deus, porque, amados, nós temos alguém, um Deus que nos ama de forma inimaginável, um Deus que nos ama de forma inexplicável. Não dá para explicar o amor de Oséias por Gomer, não dá para explicar o amor de Deus por você e por mim. Não dá para explicar o amor de Deus por nós. Mas tem uma coisa que nós podemos fazer: nós podemos corresponder ao amor de Deus por nós. Porque cristianismo não é você amar Deus para Deus não te lançar no inferno. Cristianismo é você amar Deus porque Ele já te tirou do inferno. Cristianismo é você amar Deus, porque você estava perdido, você era a prostituta perdida na mão dos cafetões, você era a prostituta perdida no prostíbulo, você era a prostituta perdida debaixo do domínio dos ídolos, dos demônios, do pecado, da maldade da vida humana, mas Deus te resgatou de lá e te fez noiva de Cristo Jesus, gloriosa, perfeita, sem mácula, sem mancha, sem pecado, lavado plenamente no sangue de Cristo. E, gente, não tem outra resposta para dar a um amor assim. Nas palavras do apóstolo Paulo: o amor de Cristo me constrange. Quando alguém perguntava: Paulo, por que você é tão louco para pregar o Evangelho? Por que você viaja tanto pelo mundo pregando? Por que você planta tanta igreja, Paulo? Por que você enfrenta tempestades? Por que você enfrenta a cadeia? Por que você enfrenta a rejeição das pessoas? Por que, Paulo, que você não vai fazer uma outra coisa, preocupar um pouco consigo mesmo, com a sua própria vida? Por que você não vai constituir uma família, casar, ter filhos e pensar só em você? Paulo, por que você não faz um pouco por sua vida? A resposta de Paulo era: o amor de Cristo me constrange. Eu me sinto envergonhado de estar diante de um Deus que me ama tanto e eu fazer tão pouco por Ele. Eu quero fazer mais para Deus, eu quero ser mais fiel a Deus. Tem muito crente discutindo por aí se dá o dízimo ou se não dá dízimo, se dá oferta ou se não dá oferta, se evangeliza ou não evangeliza. Tem muito crente discutindo se é certo, se é necessário vir ou não vir à igreja. Tem muito crente nos nossos dias discutindo se a Bíblia é para os nossos dias ou não. Tem muito crente discutindo se certas práticas sexuais são pecado ou não, se é importante ou não uma vida de regra, de mais rigor na sexualidade. Tem muita gente perguntando e questionando se é preciso fazer todas essas coisas que fazemos como os cristãos por causa de Jesus. Gente, nós nem discutimos essas coisas. A questão nossa é que tem alguém que nos amou tanto e que tudo que nós fizermos para Ele ainda fizemos muito pouco, porque o amor dele é tão grande por nós. O amor dele é tão grande por nós. Eu não entendo alguém discutir dízimo, enquanto que se a gente desse 100%, a gente ainda ficava devendo diante do amor tão grande de Deus, não é verdade? Alguém discutia assim, se vai pregar o Evangelho, se não vai. Se nós tivéssemos uma boa oportunidade de chegar em Medina, em Meca, em plena Caaba, levantar a voz e pregar o Evangelho de Jesus ali naquele lugar, não seria um privilégio tão grande, uma honra tão grande? A pena que a gente não sabe falar árabe para fazer isso, não é? Mas vai ser morte na certa, com certeza, não é? Mas, ou seja, dar a vida pelo Evangelho.
morrer pelo Evangelho. E quanto tem tanto crente com vergonha de pregar para o vizinho, com vergonha de falar para os colegas de trabalho que é crente, com vergonha do professor da faculdade, do colega da faculdade, acerca de firmar os conceitos da palavra. Oh, amados, nós estamos diante de um Deus que nos amou de forma incondicional. Você vai amá-lo como uma esposa legítima e verdadeira, ou você vai ser uma Gomer que não reconhece o valor do marido que a amou e a resgatou? Eu quero ser Israel fiel a Deus. Não tem outra resposta, não tem outro caminho que não seja o da fidelidade a Deus. Que Deus nos abençoe e nos ajude em nome de Jesus a ser um povo fiel a Ele. Oséias termina dizendo: quem é sábio, entenda essas coisas. Quem é prudente, que as saiba. Os caminhos de Deus são retos, os justos vão andar nele, mas os transgressores, as esposas infiéis, os maridos infiéis, os jovens infiéis, os adolescentes infiéis, as crianças infiéis, os idosos infiéis, os religiosos infiéis, os cristãos infiéis, os pastores infiéis, perecerão, cairão nele. Os fiéis permanecerão nele. Eu quero estar entre esses que permanecerão no caminho. Quem é sábio, entende essas coisas. Coisas tão simples, mas é a sabedoria divina, refletida na história do povo judeu, refletida no casamento de Oséias e Gomer. Está claro o quadro diante de nós. Deus dá uma profecia dramática para ensinar ao povo, e que nós, pelo ensino de Deus, aprendamos em nome de Jesus. Amém? Vamos orar ao Senhor? Fecha seus olhos. Ore a Deus. Começo de ano são a época dos votos que as pessoas fazem, né? Tantos votos. Eu vou fazer isso, eu vou ler a Bíblia, eu vou pregar, eu vou ser dizimista o ano inteiro, eu vou dar oferta para missões o ano inteiro, eu não vou pecar, eu vou emagrecer, eu vou trabalhar melhor, eu vou ler mais, eu vou estudar. Tanta promessa que se faz. O que Deus quer de você é o amor, que você o ame verdadeiramente. O que Deus quer de você é que você possa corresponder a Ele com o fascinante, o maravilhoso, extraordinário amor dEle por nós. O que Deus quer é eu e você constrangidos diante de um reconhecimento. Puxa vida, Ele me amou assim, então eu não posso dar uma resposta menor do que aquela de Paulo, de Pedro, de Oséias, de Abraão, de Isaac. Eu não posso dar uma resposta menor do que a dos mártires. Eu não posso dar uma resposta menor do que aquela dos reformadores, dos fundadores da igreja lá atrás, dos que trouxeram a tocha da fé cristã até nós. Nós vamos continuar carregando-a, fiéis, fiéis ao Deus que nos amou de forma tão extraordinária. Louvado seja o nome de Deus, pelo amor dEle tão grande por nós. Pai, nós queremos responder sendo fiéis a Ti, de todo o nosso coração. É a resposta que queremos dar. Ensina-nos, ajuda-nos a ser fiéis à aliança que o Senhor estabeleceu conosco, porque é uma honra estar numa aliança com o Senhor. O Senhor não precisa de nós, mas nós precisamos do Senhor. O Senhor nos amou e nos atraiu, e aos Teus pés queremos permanecer de todo o coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar de pé, cantar mais um louvor a Deus. Tudo podes ver bem dentro de mim.
posso ocultar. Vamos ao início. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó teu Senhor. Tudo tu sabes de mim, quando sondas meu coração, eis que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Sei que não posso negar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Que Deus te fortaleça, que o Senhor te abençoe intensamente nesse primeiro domingo de 2018. Que Deus te dê um ano novo, abençoado, cheio de alegria, na plenitude do Espírito Santo. Que Deus te abra as portas, que Deus te conceda favor do alto céus. Que o cuidado de Deus esteja sobre você, sobre todos os nossos irmãos, especialmente aqueles que estão na perseguição e na angústia. Que Deus encoraje e anime o povo dele na face da terra. Que a graça maravilhosa de Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo, que a bênção do Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, seja com todos nós, com todos os nossos irmãos. Amém.